Psicopedagogia, campos de atuação e desafios. Olá, sou a professora Maire Vigna e vim conversar com vocês um pouco sobre a profissão do psicopedagogo. Mas afinal de contas, o que um psicopedagogo faz? O psicopedagogo, ele busca entender a maneira como um ser humano assimila e processa as informações. Dessa forma, esse psicopedagogo ajuda a construir o conhecimento de um indivíduo que em algum momento apresenta uma dificuldade, contribuindo para manter o estado psicológico desse indivíduo saudável. Ele também é responsável pelo estudo dos processos do aprender de um indivíduo em várias fases da vida, da criança, do adolescente e do adulto. Desde o nascimento, nós vamos aprendendo e processando informações. Na escola, quando nós adentramos o espaço escolar, essas assimilações elas são de forma mais intensa, né? E aí essas assimilações vão nos acompanhar até a nossa vida, porque nós, indivíduos, estamos num processo constante do aprender. Então, vocês já entenderam o que o psicopedagogo faz. Quando nós vamos fazer um curso de psicopedagogia, o que nós vamos estudar? Então, o curso de psicopedagogia, ele foi regulamentado no ano de 2014 pelo Senado Federal. Então, a nossa profissão ela está regulamentada a partir do ano de 2014. Antes se formava psicopedagogo? Sim, era uma briga constante para essa regulamentação que finalmente aconteceu no ano de 2014. Então, quando você vai fazer esse curso, você vai ter contato com várias disciplinas, né, de diferentes áreas de conhecimento. Por exemplo, avaliação e intervenção psicopedagógica, psicanálise, psicopedagogia, inclusão e tecnologia, o psicopedagogo e a sua atuação e as possibilidades, educação especial, diagnóstico psicopedagógico. Em algumas instituições haverá estágio, outras não acontecem, infelizmente. Então, essa grade curricular, ela vai mudando tanto a sua nomenclatura e as alterações que vão acontecer, vão depender das diretrizes de cada instituição. Então, às vezes você vai falar, eu fiz o curso de psicopedagogia, não tinha esses conteúdos que a Maire está falando. Por quê? Porque dependendo da instituição, as nomenclaturas vão mudar. Então, essa é a função do psicopedagogo. E aí, onde esse psicopedagogo vai atuar? Então, o psicopedagogo institucional. Então, ele vai trabalhar numa instituição, geralmente é a escola. Então na escola ele vai atender crianças com essas dificuldades, ou adolescentes, ou adultos? Não. O psicopedagogo institucional, ele atua dentro da escola, identificando problemas, e aí a partir dos problemas ele pode orientar a metodologia de ensino, ele pode auxiliar na elaboração dos currículos, nas relações das pessoas que fazem parte dessa instituição, para gerar um melhor entendimento de professores e de alunos. Então, ele vai trabalhar com um grupo de pessoas da instituição de ensino. É esse papel. Logo que a nossa profissão nasceu, a palavra é psicopedagogo. Então, vai ser psicólogo? Mas ele é psicólogo ou ele é pedagogo? Não, ele é um psicopedagogo. E o psicopedagogo, ele orienta o processo de ensino-aprendizagem, né? Para quê? Para que a gente alcance um desenvolvimento pleno. O psicólogo, ele atua de forma ampla, que pode ir desde uma orientação, né, para esse indivíduo, com relação ao seu aspecto emocional, até tratamento de distúrbios mentais.
Então, um psicopedagogo não é um psicólogo. Uma área de conhecimento, uma profissão, não vai intervir na outra, muito pelo contrário. Quando nós atendemos um indivíduo e descobrimos que a sua dificuldade de aprendizagem necessita de um maior apoio, nós vamos encontrar justamente o psicólogo para fazer parte da nossa equipe, tá bom? Então, lá nessa escola, o que esse psicopedagogo vai fazer, né? Ele vai detectar problemas psicopedagógicos que vão intervir no processo de aprendizagem, ele vai identificar os fatores que interferem nessa aprendizagem, vai auxiliar o corpo docente, vai avaliar o comportamento dos alunos, vai prestar orientação psicopedagógica. Então, ele está lá na instituição. Às vezes você vai numa escola e tem um psicopedagogo, mas não vai ter uma sala lá para ele atender individualmente nenhuma criança. Ele está lá como um profissional que vai dar suporte. Por quê? Ele é um profissional que conhece, né, ele é psicopedagogo, ele conhece, ele vai orientar. Talvez o currículo daquela escola, as disciplinas, as áreas de conhecimento, elas estão de uma maneira que não estão motivando essas crianças. E aí ele vai orientar nesse sentido. Ele vai criar planos de trabalho para facilitar esse aprendizado. Ele pode solucionar problemas de uma forma geral. Vamos dizer que na escola os alunos não estejam interessados. Então o psicopedagogo está lá, ele é institucional. Aí os professores trazem essa queixa, falando, os alunos não estão se interessando. Aí, de uma forma geral, esse psicopedagogo conversa com esses adolescentes, com essas crianças, de uma maneira bem informal, consegue detectar qual é o tipo de dificuldade, e aí o que ele vai fazer? Ele vai orientar esse plano de trabalho, vamos tentar fazer isso para motivar. Isso pode, inclusive, facilitar que não tenha evasão escolar. Através do quê? De um trabalho que um psicopedagogo realizou. Esse profissional, ele vai ouvir os problemas da escola, né? Então, isso é muito importante. E as outras áreas? Eu falei do psicopedagogo institucional e o psicopedagogo empresarial. Mas o que um psicopedagogo vai fazer na empresa? Ele é contratado e aí ele vai poder identificar os problemas, como dificuldades de se relacionar, dificuldade de distúrbios ou transtornos dentro de uma empresa, nesses profissionais, e aí vai aplicar, né, métodos para que uma pessoa tenha um melhor desempenho dentro dessa empresa. Então, geralmente, o psicopedagogo vai trabalhar onde? Vai trabalhar na área de RH. Lá ele vai fazer com que esses profissionais possam assimilar conteúdos, pode melhorar a performance desses funcionários. O psicopedagogo pode trabalhar assessorando órgãos públicos, organizações não governamentais, então, dentro da instituição, né? E o psicopedagogo hospitalar, o que ele vai fazer? O psicopedagogo hospitalar, ele vai atuar em práticas educativas em ambientes de saúde. Então, para pessoas com internações curtas ou longas, aí ele vai preparar, propor atividades pedagógicas que vão se adequar nesse espaço hospitalar. Vamos imaginar uma pessoa que está no hospital porque ele teve um trauma, né, ligado à sua capacidade de aprendizado, ou ele está com uma falta de memória, né? E aí ele entra, o psicopedagogo propõe atividades pedagógicas que vão melhorar, né, vão corrigir esse processo desse trauma, para quando esse profissional tiver alta, ele pode ter um desempenho profissional satisfatório. Então, 4 frentes onde o psicopedagogo pode atuar. E as pessoas costumam perguntar, quanto ganha um psicopedagogo? Vai depender.
Se for um psicopedagogo clínico que atua diretamente no consultório, em torno de R$ 40 até R$ 200 um atendimento de 50 minutos até no máximo 1 hora. R$ 40 considerando o nosso país, considerando do nosso Brasil, ele é muito grande. Então, dependendo dos estados, esse atendimento em torno de 1 hora varia de 40 até R$ 200. E se for um psicopedagogo na empresa, ou no hospital, ou institucional? Vai depender da empresa, do nível de conhecimento e capacitação profissional, e esse salário varia em torno de R$ 3.000 e R$ 3.500, para que vocês tenham uma média. O psicopedagogo, ele nunca para de estudar, ele precisa se atualizar, né, e fazer cursos, capacitações que vão atender a nova realidade. Há um psicopedagogo, já expliquei para vocês, ele atende crianças, adolescentes e adultos. E cada profissional que vai se especializando, ele opta por atender um determinado público. Há psicopedagogos que se formaram, e aí o que aconteceu? Eles foram atendendo crianças, e aí eles optam por essa faixa etária. Outros atendem só adolescentes e outros adultos. Já outros profissionais atendem todos, tanto crianças quanto adolescentes e adultos. Ok? Agora, na parte 2 do nosso vídeo, nós vamos nos debruçar sobre o psicopedagogo clínico. Vamos lá?